Salve galera, meu nome é Lucas Eduardo, eu sou formado em Educação Física e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre mim. Eu me formei agora no final do ano em Educação Física, no final de 2022. Finalmente, graças a Deus, consegui completar a faculdade. Foram 4 anos de curso, sendo que desses 4 anos, 3 anos foram durante a pandemia. Então foi bem complicado, assim, ter que estudar em casa, muita restrição quando tinha as aulas práticas. Foi uma luta, assim, para não desistir, porque muita gente acabou desistindo com o andar do curso, com a pandemia, a questão da pandemia ali, a gente acabou deixando de lado o curso, mas eu resolvi continuar, é o meu sonho, era o meu sonho, é o meu sonho. Realizei o meu sonho de me formar em educação física, de cursei a faculdade toda, me formei, então eu não ia largar de qualquer maneira, assim. Então eu continuei batalhando, mesmo com todas as dificuldades que foram impostas no caminho. Foram 4 longos anos de faculdade e foi bem difícil, assim, principalmente na reta final. Tinha TCC 1, TCC 2, tinha estágio, e daí eu tinha que conciliar com o meu outro estágio que eu fazia na academia, tinha que conciliar com vida pessoal, estudar. Então, assim, foi uma loucura, 2022 inteiro estudando, porque eu queria me formar logo. Tava só por acabar logo a faculdade, terminar, porque é muita coisa, mesmo sendo EAD, mesmo sendo teoricamente mais fácil, mas mesmo assim acarreta muita coisa, tu tem que fazer muita coisa, muito trabalho. E foi uma batalha, mas graças a Deus consegui finalizar a faculdade, não fiquei com pendência em nenhuma matéria, apresentei meu TCC, consegui passar em todas as matérias e graças a Deus consegui finalizar. Então vou falar um pouquinho de mim, da minha história. Eu tenho 25 anos, eu nasci na cidade de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, e me mudei para Portão quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade por aí. E desde criança, assim, desde pequeno, eu nunca fui muito de fazer coisas tipo de esportes que a gurizada da época gostava. Tipo, jogar futebol, nunca gostei de jogar futebol, basquete, vôlei. Normalmente esses esportes mais convencionais eu nunca fui muito fã. Eu sempre gostava de coisas que eram não convencionais, tipo correr, pular, escalar, escalava muro, árvore. Eu sempre gostei desse tipo de coisa, flexão abdominal. Então eu acredito que a minha paixão por exercício de calistenia, com peso do corpo, treino em praça, treino funcional, treino livre, treino com pesos livres, acho que talvez veio desde essa época aí de não seguir uma cartilha tradicional de jogar futebol, de fazer outras atividades que as crianças da minha época gostavam. Nunca gostei disso. Eu lembro até de um fato engraçado de quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, o meu pai fez pra mim um peso com um cimento do lado, com duas latinhas e um mucilon do lado. E daí eu brincava de levantar peso, levantamento de peso, não entendia nada. E daí acho que se perdeu depois aquela lata lá. Mas era isso, esse tipo de coisa que eu gostava já desde aquela época já. E quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu gostava de fazer abdominal em casa. Eu pegava uma chaleira que tem aqui em casa de metal, enchia de água, e daí eu ficava fazendo rosca direta com a chaleira. Não entendia absolutamente nada de exercício, mas eu ficava ali, eu já queria, eu já tinha uma coisa dentro de mim já que eu queria fazer exercício físico. Eu ia naqueles brinquedos que tem em parque e ficava me pendurando, subindo, fazendo meio que uma barra fixa assim. Mesmo intrinsecamente eu já tinha isso dentro de mim. E eu pesava ali 45 quilos, 40, 45 quilos, mais ou menos nessa época. E eu queria melhorar meu condicionamento, queria parar de pesar aquele peso, queria melhorar, na época eu nem sabia disso, eu queria me desenvolver pessoalmente. Mas eu não tinha conhecimento na época, ali anos 2012, 13, 14, não tinha nada de conhecimento, zero conhecimento. A internet estava engateando ainda, eu não tinha nenhum influenciador de exercício naquela época ainda. Então eu fazia absolutamente tudo errado, mas eu já tinha dentro de mim já intrinsecamente
uma vontade de querer mudar, de querer praticar exercício físico, de querer me movimentar, mesmo não fazendo as coisas tradicionais, eu tinha alguma coisa dentro de mim que eu queria fazer aquilo ali. Até em 2013, se eu não me engano, meu pai fez para mim também outro peso de lata, só que daí era com lata de tinta, daí já era maior já. E daí eu lembro que eu ficava o dia inteiro ali fazendo rosca direta, achando que ia ter algum resultado, mas eu não tinha nem zero conhecimento. E também eu como eu moro no interior, não tinha como ir numa academia, não tinha dinheiro também para pagar uma academia. Então era tudo muito custoso, mas a única coisa que eu tinha era vontade, cara. Vontade de querer fazer exercício, vontade de querer me movimentar. Esses caras que treinam em casa, tipo o Felisberto ali da Growth, cara, tem que dar total respeito pros caras, mano. Eles estão indo ali com a garra, com o coração deles. Eles têm aquela vontade de mudar de vida, só que as circunstâncias da vida deles impede isso, mas não significa que isso vai barrar eles. Não é uma coisa que vai impedir eles de fazer. Eles vão dar um jeito, cara. Então, por isso que eu penso assim, não adianta tu treinar na melhor academia, com o melhor treinador do Brasil, sendo que tu não quer. Sendo que tu não tem aquela força de vontade. A força de vontade vai te levar onde tu quiser. E eu levantava ali aquela barra e ficava o dia inteiro ali. Só fazendo rosca direta, não sabia nenhum exercício, não tinha também conhecimento assim de internet de outro exercício, de exercício em casa também. Isso era uma coisa que a internet estava engatinhando ainda, não tinha isso. E eu não tinha continuidade, eu fazia dia sim, dia não, às vezes ficava uma semana sem fazer e não tinha periodização, nem conhecia periodização de treino ainda naquela época, divisão de treino. Eu só fazia bíceps ali porque eu, sei lá, devia ter visto em algum filme, alguma coisa. E daí eu ficava longos períodos sem fazer, daí voltava. E daí era aquela linha tênue, não dava continuidade. E daí foi 2014, 2013, 14, 15, nessa linha tênue. Fazia, parava, fazia, parava. E daí eu me lembro ainda que chegou um momento, acho que em 2016. Vou pedir pro editor tá deixando aqui uma foto de como eu tava em 2016, mais ou menos ali na época que eu comecei a treinar com mais continuidade. Eu comecei a ter mais adesão ao treino. Foi mais ou menos ali por março de 2016. Eu comecei a fazer flexão em casa e eu devo ter feito num dia ali umas 1.000 flexões. E daí, nossa, eu olhei no meu tríceps assim no espelho, pá, aquele pump assim, daí eu falei, nossa, que legal. E daí, depois eu fiquei 3 dias sem mexer os braços. E daí, mas depois daquele dia lá, não sei, eu me apaixonei pelo exercício e eu comecei a fazer todo dia. E ainda fazia errado. Fazia sem periodização nenhuma, todo dia fazia flexão, tipo, não tinha uma regra, fazia 100 num dia, fazia 50 no outro, não tinha uma periodização, não tinha outros exercícios também que eu conhecia assim. Mas eu tinha força de vontade, eu ia, fazia flexão, e daí eu montei uma barra aqui na minha casa pra mim, uma barra de madeira que até é a que eu tenho hoje aqui, no meu estúdio de treino aqui. Eu também comecei a fazer abdominal bastante. Então, como eu pesava ali 45 quilos, 50, né? Nessa época eu pesava uns 50 quilos já marcou o abdômen já, o peitoral já marcou. Nossa, fiquei feliz e continuei. Mesmo sem periodização nenhuma, eu continuei treinando ali durante alguns meses ainda. Eu mesclava também com a minha barra, fazia bíceps, mas tipo, treinava às vezes o mesmo músculo 3, 4 vezes, 5 vezes na semana, às vezes, por falta de conhecimento. Não tinha quem ensinasse e eu fazia daquele jeito ali. Então, quem tá vindo hoje, quem tá começando a fazer exercício hoje, cara, tem muita informação hoje em dia, tem muita coisa. O pessoal tem que dar graças a Deus, assim, tem até excesso de informação, tem muita informação. Pra galera que tá começando agora, que quer começar a se mexer, fazer um exercício físico. Deu um boom do fitness ali e tem muita gente ensinando, muita gente ajudando, muitos profissionais da área ensinando, ajudando. Naquela época ali, 2016, não tinha ninguém. E eu me lembro ainda, cara, foi em meados de abril ali de 2016 que eu
eu lembro que eu olhei no Facebook, tava no Facebook assim de manhãzinha cedo, e daí eu vi o vídeo do Sérgio Bertolucci, cara, que é um dos meus maiores ídolos na educação física. O vídeo dele fazendo o abdominal na cadeira, e o cara rasgado, trincado, assim, seco, definido pra caramba, fazendo abdominal na cadeira. Eu falei, caramba, assim, cara, que da hora. E ele falando, assim, a filosofia de treino dele, de treino em casa, de treinar com o peso do corpo, que o teu corpo vai mudar o teu corpo. Cara, me apaixonei assim, aí eu comecei a fazer os treinos dele, segui ele no Facebook já na época, e comecei a fazer treino de abdominal, treino de flexão, muito treino assim, cara, que ele postava lá, eu baixava e eu começava a fazer, baixava vídeo de motivação dele pra olhar, tipo, muita coisa que ele botava lá, nossa, e daí deu um boom assim, eu comecei a variar um pouco o exercício, mesmo que eu fazia todo dia abdominal, flexão, barra, mas eu comecei a dar uma variada assim nos exercícios. E daí, eu senti uma diferença já. Eu fiquei super motivado. E daí eu acho que eu treinei, se eu não me engano, uns 5, 6 meses direto, assim, sem parar. E daí eu fui viajar pra Paraíba, acho que na metade ali de 2016. E daí, quando eu fui viajar pra lá, eu não consegui mais treinar. Não consegui dar continuidade no treino. E daí depois que eu voltei, daí foi. E fazia, parava, fazia, parava. E se eu não me engano, foi mais ou menos um ano e pouco assim. Em 2016, final, fazia, parava, fazia, parava. 2017 também, comecei fazendo, daí eu fiz minha carteira de motorista. Daí eu parei de fazer, de treinar em casa. Daí eu voltava, fazia, parava, fazia, parava. Nunca tinha assim uma constância. A maior constância que eu já tinha tido na minha vida foi ali em 2016, nos 6 primeiros meses, que eu consegui ficar 5, 6 meses focado ali treinando. Aí foi indo ali 2 anos assim nessa de começar e parar, começar e parar. E daí teve um dia que eu lembro ainda que eu falei com meu pai pra gente começar a fazer academia. E daí foi bem no inverno assim, foi em junho, bem em junho. E daí a gente começou a fazer academia junto. Um dia frio, frio, frio. E daí eu comecei a fazer academia, eu comecei a entender a periodização de treino, entender que tinha uma lógica por trás dos treinos, não era simplesmente sair fazendo flexão, barra e abdominal adoidado assim. Tinha uma periodização, um número de exercícios que tu fazia, um número de séries, repetições, tempo de intervalo. Então foi muito valioso para mim assim esse tempo que eu entrei na academia assim, porque eu aprendi muita coisa assim. E tive uma baita evolução, assim, que eu me lembro, eu tinha 53 quilos quando eu entrei na academia. E daí, em 2 anos, eu acho que eu ganhei 20 quilos ali. Eu tava com 73 já, que pra minha altura, que eu tenho 1,74, assim, é um peso legal, assim. E pro meu objetivo também, que eu buscava um físico mais definido, mais estético. Então, nossa, cara, eu tive um salto enorme, assim, na academia. E foi 2018 inteiro, 2019... E daí 2020 até a pandemia daí. E nossa, assim, foi bizarro, assim, eu não faltava, eu treinava pelo menos 3 vezes por semana. Uma época assim que eu tive uma constância enorme de treinos e alimentação, tentei regrar um pouco, tentei estudar mais sobre alimentação. E daí em 2019 eu entrei na faculdade de educação física, porque eu já era apaixonado pelo exercício e quando eu comecei a fazer academia, me apaixonei mais ainda pelo exercício, pelo processo, eu queria entender, queria estudar, entender o exercício físico, entender como funciona. Então eu entrei na faculdade de educação física aqui em Portão, na cidade onde eu moro. Eu lembro que na época ainda eu comecei fazendo licenciatura, porque eu nem tinha conhecimento assim também para te ver. Eu nem tinha assim a dimensão que existia licenciatura e bacharelado. E era o primeiro ano que tinha bacharelado na faculdade ali na Unopar. E daí eu comecei na licenciatura, mas no meio do curso eu troquei para bacharelado. Então não tinha muito esse discernimento de que existia a licenciatura, existia o bacharel. Para mim era tudo a mesma coisa. E daí eu fui aprendendo a diferença de licenciatura, de bacharel,
aprendendo que tinha o conselho, o CREF, que rege os profissionais de educação física. Então tudo foi um grande aprendizado para mim. E ali em 2020, depois que veio a pandemia, eu me obriguei a voltar a treinar em casa. Assim como eu treinava nos outros anos, 2016, 17 e 18. E foi um novo aprendizado também, voltar a treinar em casa depois de ficar 2 anos treinando em academias assim. E foi totalmente uma coisa muito boa assim para mim, para minha profissão, porque quando tu treina numa academia, normalmente tu tem muita variação de aparelho, de máquina e muita coisa. E daí quando tu treina em casa, tu tem que explorar a tua criatividade, porque tu não vai ter máquina específica, tu não vai ter aparelho específico. Aí que eu comecei a fazer treinos que exploravam a minha criatividade. Então eu começava a fazer junção e tal, comecei a estudar mais coisas sobre isso, sobre treino em casa, sobre exercícios, variações de exercícios. Então foi um grande aprendizado para mim também, de novo, reaprendi de novo. Que aí sim, na verdade, aí sim que eu sabia que tinha periodização. Então eu descobri que não era a academia, não era a máquina, um aparelho que ia fazer tu ter algum resultado, que ia fazer tu ter performance, tu chegar onde tu quer, fazer tu treinar com vontade, assim. Era assim o teu conhecimento. O teu conhecimento vai fazer tu treinar. Não é a máquina, a melhor academia. É o teu conhecimento e a tua força de vontade. E quando eu entrei na faculdade, cara, foi paixão, assim, à primeira vista. Mesmo que na faculdade eles não vão entregar 100% do conteúdo que tu acha que vão entregar, não fique só preso à faculdade, estude outras coisas por fora também. Estude livros, cursos. Mas com a faculdade eu vi, cara, que o exercício ele ia muito além da caixinha ali, da caixinha de musculação, de bodybuilder, de hipertrofia. Eu vi que o exercício físico ele era muito mais amplo que isso. Que o exercício físico não era só para pessoas que querem, que buscam fins estéticos. Então eu comecei a analisar que muitas pessoas não faziam exercício físico, que muitas pessoas estavam extremamente sedentárias, até dentro da minha família, assim. Que eu lembro que depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer exercício físico, eu comecei a meio que influenciar a galera, assim, vamos lá, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa. Vamos sair da zona de conforto um pouco, vamos fazer algum exercício. Então eu percebi que o exercício físico ele não era aquela caixinha fechada ali, aquele mundinho fechado da academia. Era só aquilo ali que existia. É um mundo enorme que ele faz bem pra muita coisa. Então estudando, cara, e por isso que eu digo, cara, estuda, aprende, porque se tu não estudar, tu vai ser ignorante pro resto da vida, tu não vai descobrir coisas muito boas que talvez tu nunca iria descobrir. E o exercício físico é uma coisa incrível, maravilhosa e que todo mundo deveria fazer porque ajuda muito na vida das pessoas. Então, talvez tirar um pouco da mente das pessoas, do estigma assim de que o exercício físico é só para bodybuilder, só para maromba, para a galera ver que o exercício físico ele traz outros benefícios além da estética. Então é uma coisa que eu milito muito assim que todas as pessoas deveriam fazer exercício físico. Da criança, do adolescente, do adulto, do até o idoso, do cardiopata, do diabético, do hipertenso. Todo mundo tem que fazer, precisa e deve fazer exercício físico. Claro, acompanhado de um profissional capacitado, né? Mas todo mundo precisa disso para a vida. A vida da pessoa vai melhorar muito. Então é uma coisa que eu milito bastante assim sobre o sedentarismo, sobre a prática do exercício físico, sobre sair do sedentarismo, de fazer uma atividade física, não precisa necessariamente fazer musculação ou calistenia, ou funcional, ou cross training, ou sei lá o que tu achar, mas tu tem que fazer uma coisa que tu acha prazerosa. Tem que fazer uma coisa que tu goste, nem que seja uma caminhada na rua ali, 30, 20 minutos. Tu tem que se movimentar, tem que botar a tua máquina para funcionar. Então é uma coisa que eu milito bastante, acho que é importante para todo ser humano
e que todo mundo deveria fazer, e é uma coisa que eu vou carregar pro resto da minha vida, como além de ser minha profissão, de ser minha paixão, é o que eu acredito, é o meu propósito e é algo que eu vou carregar pro resto da minha vida até o caixão. Vou defender isso, vou defender que todo mundo tem que se movimentar, vou defender que todo mundo tem que fazer exercício físico, que todas as pessoas devem botar o corpo para funcionar. É isso aí, galera. Se inscreve no meu canal aqui embaixo. Me segue nas minhas redes sociais, tá? E toda semana eu tô trazendo conteúdos novos que vão te ajudar, de alguma forma vão incentivar alguém a sair do sedentarismo, alguém a mudar de vida, alguém a emagrecer. Quem quiser me segue aqui embaixo, tá? Se inscreve no meu canal aqui, vai estar me ajudando bastante a divulgar o meu trabalho. Isso aí, galera. O propósito do meu canal aqui não é transformar ninguém em fisiculturista, em bodybuilder. O objetivo aqui do meu canal é trazer conteúdos que vão agregar e vão te ajudar, e principalmente para o público que visa emagrecimento, definição, o público sedentário, que quer ter uma qualidade de vida melhor, que quer fazer exercício físico, às vezes não sabe. Então é esse tipo de conteúdo que eu trago no meu canal aqui. Isso aí, pessoal. Valeu, fiquem todos com Deus.